saíram as inscrições do Cotil 2026. Então, já agora, pega papel e caneta. Eu vou falar para você tudo que está, resumidamente, o que está no edital, o que é informação certa, correta, com datas de inscrições, data de resultado de prova. Então, pode pegar papel e caneta, que esse vídeo é para você. Vamos lá? Eu vou abrir o edital e vou começar a falar passo a passo do que você precisa levar para o dia da sua prova, as regras, o que pode, o que não pode. Então, é muito importante que você fique nesse vídeo até o final, porque é muita dica que eu dou, e às vezes por besteira, coisa que eu já presenciei de verdade, eu já vi aluno meu perdendo prova, perdendo inscrição, perdendo matrícula, porque não se atentou a alguns detalhes. Então, bora lá. Você vai ver que tem horas que eu vou olhar para baixo, porque eu estou aqui com a minha colinha, com o edital já retirado lá do site, baixado. Então, o que você vai ter nesse vídeo é um resumo, mas antes de mais nada, é importante que você compreenda a importância de ler o edital, porque ele tem muitos detalhes, tá bom? Então, vamos lá? O Colégio de Limeira, Colégio Técnico de Limeira, da Universidade Estadual de Campinas, ele tem esse campus incrível que é voltado para quem? Para quem vai prestar, né? O pessoal presta aí uma prova, um processo seletivo, para quem vai ingressar ou em curso de ensino médio integrado a curso técnico. Então, em outras palavras, você que está aí no nono ano, saindo do nono ano e quer ir para o ensino médio gratuito, de altíssima qualidade, já quer fazer uma carreira técnica, e depois de alguns anos você já mata vários coelhos, né? Porque você já vai para já tem duas formações, né? Ensino médio e técnico, já pensa numa carreira. Então, eu sempre vou apoiar muito meus alunos a irem para uma área técnica. E ainda com toda a estrutura do campus aí do Cotil, tá? Então, você pode prestar nessa situação. Também tem os cursos que são concomitantes, que é aquele aluno que já já está no ensino médio, e você vai prestar um curso técnico, eles chamam de concomitante, né? Vai prestar somente um técnico no Cotil, ou até mesmo você que já terminou os estudos, que eles chamam isso de subsequente, você já terminou o ensino médio, aí você só faz um curso técnico aí no Cotil, beleza? Bora com datas. E se você está assistindo esse vídeo e já passou, poxa, eu passei a data, continua assistindo esse vídeo e põe o mesmo período do ano que vem para você ir atrás. Porque pensa comigo, vamos falar que você hoje está no nono ano e você já perdeu as suas inscrições, mas você pode prestar depois só um curso técnico. Então, você também tem que ficar atento a esse período. Hoje a gente está no ano de 2025. Então, no ano 2026, 2027, se você deixar isso na sua agenda, em algum lugar que você se lembre, na próxima época você fala, não vou perder esse período de inscrições, porque se perder, já era, tá? Então, bora lá. Eu vou resumir, porque tem muitas informações, eu ficaria aqui umas 2 horas no vídeo, não dá, né? São muitos detalhes. Então, eu foquei no principal do edital, tá bom? Então, as inscrições abrem do dia 12 de agosto até 6 de outubro de 2025. O recolhimento da taxa, então, quando você faz a inscrição, vai ter um boleto de R$ 120, e você precisa pagar essa taxa de inscrição no máximo até o dia 7 de outubro. Inclusive, eles confirmam se você pagou mesmo ou não, porque se você agendou o pagamento para depois do dia 7, ou se agendou lá o pagamento e no dia não tinha saldo na conta e o boleto não foi pago, já era. Você perdeu o Playboy, e você, sem ter pago a taxa, você realmente perde o direito de fazer a sua inscrição. Você nem faz a prova, beleza? A prova vai ser realizada no dia 19 de outubro de 2025, e a gente chama de processo seletivo Cotil 2026, por quê? Porque você fazendo a prova, muita gente se confunde com isso, mas você fazendo a prova em 2025, até passar os processos seletivos, o resultado da primeira fase, da primeira chamada,
tem outras vagas, né? Segunda, terceira chamada, todo mundo fazendo matrícula. Enfim, até passar por todo esse processo, a gente já está em 2026, né? Que é o ano que você inicia os seus estudos. Ou ensino médio atrelado ao técnico, ou somente o curso técnico. Beleza? Os convocados já para efetuar a matrícula, fica ligeiro que é só após as 16 horas do dia 12 de dezembro de 2025, então segura o coraçãozinho, às vezes 8 horas da manhã o povo já está desesperado que não saiu nada, aguarde até as 16 horas da tarde do dia 12, show? Todas as informações referentes ao processo seletivo, todas, estarão disponíveis no endereço do www.exame.cotil.unicamp.br. Inclusive, o edital deixa muito claro que toda a responsabilidade é do candidato. Então, se chegou a informação que você passou, que você foi aprovado, você vai ter um período correto para fazer a sua matrícula. Se você perdeu o prazo, já era. Aí você fala assim, mas eu não sabia que era para fazer a minha inscrição, mas eu não sabia que era para levar documento, mas eu não sabia que era para ir no local X. Eles não querem saber. O problema é seu. E, de novo, se você perdeu a data, perdeu o prazo, levou documento errado, esqueceu documento, enfim, qualquer coisa que você faça que não esteja de acordo com o edital e com as suas regras, você também pode perder aí a vaga e a ingressar aí na instituição. Então, é importantíssimo que você se atente às regras de tudo que você precisa levar e aos prazos. É engraçado que no edital, no 2.5, eles deixam isso em negrito. Provavelmente muita gente faz essa cagadinha de não ler as coisas e ser equivocados e perder a vaga. Então, em negrito vem no edital assim, ó, todas as comunicações oficiais entre a comissão executiva do processo seletivo, né, que está fazendo a tua prova, e o candidato, que é você que vai fazer a prova, se dará pelo seu e-mail pessoal cadastrado no ato da inscrição eletrônica. Ou seja, meu querido, se você colocar um e-mail errado, um e-mail que você não tem acesso, você perdeu sua senha, enfim, já é, porque todo comunicado pode estar sendo, as informações você pode estar recebendo pelo seu e-mail. Então, eles deixaram em negrito, não é de propósito, não é por acaso, aliás. Ó, o candidato, o seu responsável, pai, mãe, responsável legal, deverá informar corretamente o e-mail, bem como acessá-lo regularmente para o conhecimento de eventuais comunicações da comissão executiva do processo seletivo. Em outras palavras, e nunca tá te vendo, para depois de falar assim, ó, eu não sabia, eu perdi as inscrições. Eu dando aula para cursinho por 22 anos, eu já vi situações na minha vida que o pai e o filho faz o mais difícil. Entra no cursinho, paga o cursinho, estuda desenfreadamente por meses, faz tudo o que precisa fazer, faz a inscrição e esquece de pagar o boleto. E esquece de olhar o seu e-mail e não vê as regras do que precisa ser feito. Então, estar essa informação em negrito faz todo sentido, pelo menos para mim. Outra coisa importante, em caso de dúvidas ou outras informações, enviar um e-mail para vestibulinho@cotil.unicamp.br. Às vezes a sua dúvida é muito específica, e aí você manda esse e-mail e tira a sua dúvida sobre a sua situação. Falando aí de cursos oferecidos, duração, número de vagas. Então, nós temos duas situações. Tem a galera, que é outra coisa que o pessoal se confunde também. Mas mistura o pessoal do ensino médio com o pessoal do ensino técnico? Como que funciona isso? Então, você tem duas situações, tá? Você tem a galerinha que... E olha, achei muito interessante o que está escrito nesse edital. Tem a galerinha que está concluindo o 9º ano, ou, tá bem claro aqui, que possui ensino fundamental completo. Então, às vezes, entende-se pelo edital que o cara terminou o ensino fundamental
E aqui o edital da Cotil não fala nada de idade. Dependendo do processo seletivo, eles colocam regras de idade mínima, idade máxima. A gente que trabalha com vestibulinhos há muitos anos, a gente percebe isso na maioria dos processos seletivos. Do Cotil eu achei interessante porque ele não fala nada de idade. E sim que você tem que ter o fundamental completo, o que é muito interessante. Abram-se mais oportunidades para quem parou a escola, de repente, fez até o 9º ano, concluiu o 9º ano, e, enfim, e vai fazer aí um ensino médio integrado ao técnico, e nesse caso você faz de forma integrada, né, o médio com o técnico, e seguem aí os cursos que você pode escolher até 2 cursos, até 2, isso significa que você pode escolher um curso só, 2 cursos, e, obviamente, se você passou em um curso e fez a sua matrícula, automaticamente você está renunciando ao outro curso. Então, inclusive, se você passou em 2 cursos na mesma chamada, né? Então, você passou nos 2, o que é muito legal, que você tem até a opção de escolha, você vai escolher um e a outra vaga vai ser destinada a outra pessoa. Seguem aí os cursos que você pode vir a escolher de acordo com o seu perfil. Desenvolvimento de sistemas, edificações, enfermagem, agrimensura, mecânica, qualidade, desenvolvimento de sistemas, mecânica, qualidade e administração, sendo cursos realizados em período diurno ou noturno, a depender do curso. Eu estou falando de um jeito mais macro. Lembrando que diurno, basicamente, é o dia inteiro de estudo, inclusive aos sábados, e o noturno é à noite, e também tem estudo aos sábados. A duração de quem é do diurno, por ser integral, são de 3 anos, a duração do noturno, tem gente que também não entende, porque são 4 anos, mas é porque estudam menos horas, o curso acaba estendendo 1 ano. A quantidade de vagas para todos os cursos são 40 vagas aí por curso, e você tem as cotas, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, bem resumidamente, sobre cotas, mas você tem uma cota de vagas e tem também a ampla concorrência. E agora eu vou falar de quem é do curso que escolhe por curso técnico concomitante ou subsequente. Ou seja, ou você já está estudando em outra escola no ensino médio, então você já está lá estudando, certo? Ou você já se formou no 3º ano, e aí você quer fazer um curso técnico no Cotil. Pode. Muito legal também. Não achei nada sobre limite de idade, então bora lá ter uma formação técnica e colocar no seu currículo. Olha que legal, tá? Bom, os cursos que eles oferecem para essa galera, que já é uma galera um pouquinho mais velha, é de desenvolvimento de sistemas, edificações, enfermagem, agrimensura, mecânica, qualidade e prótese dentária. Olha que interessante, né? Para você que quer ser aí um futuro dentista ou quer trabalhar em algo parecido com isso. Quase todos os cursos são noturnos, com exceção de enfermagem, que é o período da tarde, mas a enfermagem tem aí umas regrinhas extras aí. A duração do curso é de 2 anos, então uma vantagem aí que eu sempre falo para os meus alunos de fazer um curso técnico é que é uma formação prática e rápida. Então você já se forma e já pode entrar no mercado de trabalho. E também tem cotas aí étnico-raciais, cotas sociais, para o pessoal de baixa renda e a ampla concorrência. Todos esses cursos são apresentados no catálogo de cursos disponível no www.exame.cotil.unicamp.br. E lá você pode ter um entendimento melhor sobre o curso para que você tenha 2 boas opções de escolha, a depender aí do seu perfil. Para fazer a sua inscrição, é importante que você tenha 5 passos obrigatórios. De novo, o edital deixa isso em negrito, porque o povo não lê o edital, depois não ficar sabendo das coisas, acaba fazendo coisa errada, tá? Então, o primeiro passo, são 5 passos, momentos obrigatórios. O primeiro é ler o edital, porque você tem muitos detalhes de regras, eu estou sendo bem, falando bem resumidamente aqui. Você tem que fazer a criação do seu cadastro no portal do candidato, lembrando que para você fazer o cadastro, você vai entrar no exame.cotil.br
e lá você precisa criar o login e senha que darão acesso ao processo da sua inscrição no período de 12 de agosto a dia 6 de outubro de 2025. Se passou um dia ou não chegou essa data ainda, não está aberto, já as inscrições ou não abriram, são encerradas. Então, você tem que seguir obrigatoriamente o período de inscrições, tá? Então, feito isso, essa criação desse cadastro, o terceiro passo é o preenchimento eletrônico, tudo pela internet, do formulário de dados pessoais e do questionário socioeconômico. Lembrando que os dados são obrigatórios, que os seus documentos devem ser válidos, então se você colocar qualquer número ali, qualquer coisa que não seja real, de acordo com o seu nome, com os seus documentos, tudo isso pode prejudicar a sua inscrição, você pode perder aí a sua vaga lá na frente, inclusive, tá? Bom, preencher lá eletronicamente esse formulário, você vai para a inscrição dos cursos desejados, onde você tem lá até 2 opções de escolha, e o pagamento da taxa via boleto bancário. E esqueci de pagar, já passou o prazo, já era, perdeu, não faz a prova. No edital, no ponto 5.6, ele dá detalhadamente as etapas para a criação do cadastro. Ele coloca, inclusive, até a opção que você tem que clicar, o passo a passo de tudo que você tem que fazer bem bonitinho. Então, eu não vou falar isso detalhadamente no vídeo, porque lá tá bem bonitão, o edital ele é muito bem estruturado. Então, fica a dica aí, 5.6 é o local do edital que você pode ter o passo a passo para fazer a sua inscrição de forma muito correta, beleza? Feito esse cadastro inicial, no 5.9 já tem aí o passo a passo também para fazer a inscrição em si, tá? Então, criou lá o cadastro, o 5.9 também ele te dá bonitinho o passo a passo para você também não errar em nenhum momento, porque para você não perder a oportunidade aí no momento da sua inscrição, tá? Você tem, na hora de que gera-se a inscrição, né, o boleto, a taxa ela é de R$120, e olha que interessante que, de novo, tudo que tiver em negrito no edital é porque já tem algum problema, muitas pessoas já esqueceram, né? Então, está escrito que é recomendável que o candidato guarde o comprovante de pagamento para a sua segurança. Porque chega lá na hora, você vai fazer sua prova, aí chega e fala, o fiscal fala, você não pagou sua taxa de inscrição, você não entra. Aí você vai falar, paguei. Tá, quem garante que você pagou? É justamente o comprovante de pagamento que garante que você pagou. Então, recomenda-se levar no dia, ok? No ponto 6 do edital, tem o programa de redução parcial da taxa de inscrição de R$120. Só um adendo, um parênteses nisso, o pessoal confunde isso com mensalidade. O COTIL, ele é gratuito, ok? Você não vai pagar nada para estudar lá. Quando a gente fala de taxa, a gente está falando de uma taxa única de inscrição para um processo seletivo, que nesse caso, 2025, custa R$120. Então, existem 2 regras aí de taxa. Uma de redução de 50% para pessoas que têm uma renda inferior a 3 salários mínimos, e o edital ele vai dando várias regras para você comprovar esse limite aí de 3 salários mínimos da família, enfim, tem toda uma regra para saber se você tem direito a esse desconto dessa taxa, tá? E no caso, você tem uma segunda regra também, que está no ponto 7 do edital, que é a isenção de pagamento, ou seja, você comprova aí que a remuneração entende-se que é da família, né, seja de inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Não está falando per capita, não achei, mas entende-se que é isso, né, porque o próprio estudante em si, ele não trabalha ainda, né, ele é muitas vezes menor de idade. Então, pelo edital, para você não pagar taxa alguma, você tem que comprovar a renda aí menor de 1,5 salário mínimo, tá? E, de novo, leia essa parte do edital com muita atenção para saber se você realmente se enquadra
para você requerer essa isenção parcial ou total da taxa, ok? Existe dentro das vagas, quando você vai escolher um curso técnico, você tem a ampla concorrência e você tem algumas cotas. No ponto 8 do edital, você tem o programa de cotas étnico-raciais e sociais. Em outras palavras, falando resumidamente dessas cotas, tem uma porcentagem para cada cota, tá? Isso está tudo no edital. Mas no 8.4 do edital, ele fala quais são, porque às vezes a dúvida é principal, tá, mas que cota que é? Então, as cotas referem-se, até um ponto antes disso, né? O que é cota? É uma vaga, é uma porcentagem de vagas específica para um grupo de pessoas que, segundo o edital, são as pessoas consideradas pretas, pardas ou indígenas, que é a parte étnica, né? E também oriundos de escolas públicas brasileiras. Então, se você. Só que quando ele fala que é oriundo de escola pública, é considerado aluno que estudou no período, né, entre o sexto e o nono ano integralmente. O que significa que antes disso eles não consideram, eles consideram do sexto ao nono ano. Se você estudou esse período todo em escola pública, você tem direito a essa cota. E tem gente que pode ter duas porcentagens. Por exemplo, a pessoa é parda e também vem de escola pública. Então, você tem essas cotas somadas. Enfim, os detalhes dessas cotas estão no edital e também você tem que ter tudo documento comprobatório, ou seja, você não pode sair falando sou descendente de índio ou de negro, você vai ter aí, você tem que garantir, né, comprovar, no edital também tem os anexos, a partir de documentos, comprovar aí a sua descendência étnica ou vindo de escola pública também, tem que ter essa comprovação aí do sexto ou nono ano, é importantíssimo que você entenda isso. Na parte do edital, no 8.5, ele fala cada grupo, a porcentagem de vagas oferecidas para cada grupo de pessoas, tá? Então, o edital, ele é muito bem feito, bem detalhado, para você realmente não ter dúvida nenhuma. Bom, falando um pouquinho da seleção, a gente já está no ponto 10 do edital, então, resumindo aí bastante, a seleção ela é feita no dia 19 de outubro de 2025, às 14 horas, mas tome muito cuidado com o que eu estou falando agora, porque ela é de formato presencial, só que o portão fecha às 13h30. E às vezes a pessoa fica na cabeça 14 horas, 14 horas, 14 horas, ela chega lá 14 horas. Então, o portão ele se abre ao meio-dia, ele vai abrir no dia da prova, obviamente, no endereço certo, tá? Que você vai ter recebido alguns dias antes. Então, a sua relação, a relação de locais, né? Do nome do candidato, onde ele vai fazer a prova, vai ser divulgada no dia 13 de outubro, após as 16 horas, na página do processo seletivo do COTIL, na internet, no endereço eletrônico do exame.cotil.unicamp.br, lá no portal do candidato, e lá você vai saber o endereço. Então, se você não se atentou e foi para outro endereço, colega, já era, perdeu, né? Então, tem que ir no dia certo, no horário certo, para não perder a prova, ok? Os portões abrem 12h30 e se fecham às 13h30. Então, não adianta você chegar lá, eu vou chegar às 8 da manhã, porque vão ver que eu sou muito proativo. Não adianta nada, tá? Então, vai, descansa bastante, come, almoça bonitinho, come uma comida leve, não vai se empanturrar da macarronada da avó, porque vai dar sono, cuidado com o alimento, e se atente de chegar lá. Eu nem falo para chegar lá 1h30, porque 1h30 é a hora que o portão fecha. Então, eu te aconselho a chegar lá no máximo 1h10, porque você tem que tomar cuidado, porque dia de prova é um vulco-vulco de gente. Então, muita gente está indo para o mesmo endereço, pode quebrar um carro, sei lá, pode dar algum problema mecânico, você pode ir sem querer o endereço errado. Então, você tem que ter uma gordura aí de horário para, vai que acontece alguma coisa, você tem um tempo de pedir um Uber e ir para o endereço certo, enfim, tá? Tem que tomar muito cuidado com o horário em dia de prova, principalmente por causa de trânsito, ok? Fica a dica aí.
A prova ela é composta por duas partes, sendo a parte da prova objetiva, que são 48 questões de múltipla escolha, e mais a redação. E a redação ela tem caráter tanto eliminatório quanto classificatório. O que significa isso em outras palavras? Eles dão regras, eu não gosto muito dessas regras de linha, mas isso também é minha opinião, porque claro que o contexto da redação é o que vai definir sua nota, não se prenda ao número de linhas, mas as regras são claras. Se você extrapolar o número de linhas ou ser muito pouco, você vai ser desclassificado. Então, a parte da redação, ela tem que ter no mínimo 8 linhas e no máximo 12 linhas, e claramente com conteúdo de acordo com o que está pedindo a redação. Então, ela tem um caráter classificatório, né? Porque eles vão analisar todo o conteúdo da redação, ela ali no máximo 10 pontos e no mínimo 0. Então, se você tirar uma nota 0 na redação, eles nem olham a sua prova. Você já é desclassificado. Então, uma dica comece pela redação. As 48 questões são divididas aí em 12 de português, 12 de matemática, 8 de natureza, química, física e bio, 8 de história e 8 de geografia. Uma coisa interessante sobre a prova do Cotil, diferente de muitos outros processos seletivos que eu conheço, é que a maioria mesmo das provas são compostas por questões com 5 alternativas, você assinala uma. Então, você tem 20% de chance de acerto e 80% de chance de erro. A prova do Cotil, ela tem 4 alternativas, sendo uma certa e 3 erradas. Isso te dá 25% de chance de acerto e 75% de chance de erro. Mas, Cíntia, é a mesma prova para todo mundo. Sim, é a mesma prova para todo mundo. Mas se você for uma pessoa ligeira, estudada, olha as alternativas, tem um bom senso crítico, questões de matemática, você faz a conta lá bonitona. A probabilidade de você acertar com apenas 4 alternativas, você tem menor possibilidade de te confundir comparado às 5 alternativas. Então, isso se torna mais fácil. Só que cuidado com o que eu estou falando, porque o nível da prova a gente não pode subestimar, né? Tem que estudar para essa prova, obviamente. Você tem uma galeraça que quer entrar, você tem um número restrito de vagas, né? 40 lá de cada curso. Então, é só fazer as contas. Se eu tenho 400 inscritos para 40 vagas, são 10 pessoas por vaga, 9 são eliminados e 1 passa. Por isso, a importância de estudar focadíssimo para a prova do Cotil. E já fica a dica aí, você que quer estudar e não sabe por onde começar, tá vendo um monte de conteúdo na internet, mas tá perdidaço. Entre em contato com o Cursinho Sinter, a gente tem um cursinho perfeito, ideal para te treinar, plataforma de acesso, conteúdo gravado, conteúdo ao vivo com professores. Ou seja, a gente tem um curso perfeito para você focar na prova do Cotil, ó, arrasar nesse vestibulinho. Olha o que está escrito no 12.9. É responsabilidade do candidato, ou seja, a tua que vai fazer a prova, informar-se sobre as listas de chamada periodicamente no portal do candidato, lá no site, lá do processo seletivo do Cotil, inclusive eventuais chamadas extras. Então, chegou a primeira lista de aprovados. É responsabilidade sua. Então, você tem lá o dia da sua matrícula, e o dia é um tempo restrito. Vamos falar que você não passou na primeira chamada. É responsabilidade sua ou do seu responsável, mas é responsabilidade de vocês ficar de olho se você passou na segunda chamada. Vamos falar que você passou na segunda chamada e não viu, e passou a data. Já era. Você perde a oportunidade. Eu vou para a terceira chamada. Não vai. Se passou o prazo e você não fez a sua matrícula, eles chamam o próximo. Então, eu já vi, presenciei de verdade na minha vida, aluna minha que foi lá, fez tudo, estudou, fez cursinho, se inscreveu, fez a prova, olhou na primeira chamada, não passou, não olhou mais. Quando ela viu, a colega dela que viu, e falou assim, fulana, parabéns, você passou na segunda chamada. Ela falou, eu não vi.
Só que aí, quando ela foi, já estava na terceira chamada, que é a vaga que o menino tinha conseguido passar. Na terceira chamada. Aí ela foi tentar, logicamente, já perdeu, e você não consegue nem vaga remanescente. Ou seja, é responsabilidade. Essa devia estar em negrito. Fica a dica, tio, deixa essa 12.9 em negrito, ia ficar muito legal para o candidato saber a importância que a responsabilidade é dele e não dos outros. E informá-lo, né? Ninguém vai bater na sua porta para informar que você passou na segunda ou na terceira chamada. Você que tem que ficar de olho na lista de aprovados e nas datas respectivas para sua matéria. A lista, aonde eu vejo essa lista, Cíntia? No mesmo ambiente, www.exame.motivo.br. Nessa listagem de aprovados, você vai ver se o seu nominho lindo tchutchuco está naquela lista. Não está? Não desanima. Aguarda a segunda, a próxima lista, que você pode estar em outra vaga aí, em outra chamada. As vagas remanescentes é para aquela galera que desistiu. Então, no item 14 do edital, você tem alguns detalhes particulares sobre vagas remanescentes. É uma coisa importantíssima, reforçar, eu já falei agora há pouco, mas reforçar. O aluno de vaga remanescente é aquele que foi inscrito, no processo, se inscreveu, fez a prova certinho no processo seletivo, e não foi convocado para matrícula no curso escolhido. Ele não foi, ele não passou, aí sobrou vaga, esse cara pode entrar numa vaga remanescente, tá? Então, se ele passou lá atrás em alguma das chamadas e perdeu, já era, ele não vai para vaga remanescente, não. Todos os candidatos inscritos no processo de preenchimento de vagas remanescentes participarão por ampla concorrência, ou seja, para vagas remanescentes, para essas vagas que sobram, não tem mais cota. Então, é uma ampla concorrência, pode ser que você consiga aí uma vaga remanescente. Detalhes de vaga remanescente estão no editais aí para sua leitura, ok? Gostou desse vídeo? Então curte, comenta, se você já fez a sua inscrição ou ainda não, compartilha com aquele seu amigo que precisa sair do videogame e fazer um curso técnico, porque esse é o futuro dele. Procura um cursinho para maiores informações, para saber como a gente pode preparar 100% para essa prova, e até próximos vídeos, onde eu vou falar muita coisa sobre esse universo dos vestibulinhos, e até a próxima!